É uma honra recebê-los. Eu vou iniciar essa nossa aula inaugural, cujo professor, depois eu vou apresentar com maior detalhe, é o Rubens Casara, juiz de direito. Mas eu queria, de imediato, agradecer primeiro a todos, a todas vocês que vieram fazer o curso, que vieram assistir, que vieram participar dessa 35ª edição do curso de especialização em saúde mental, resistindo, né? E como também temos a honra aqui de estar com a presença do nosso diretor, Hermano Castro, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca. Daqui a pouco estaremos completando 1 ano do golpe, dia 31 de agosto. É uma data inesquecível por vários motivos. Um, pelo golpe em si, foi 31 de agosto, outro porque é meu aniversário, eu não merecia isso. Também foi duro demais, né? Foi assim, eu achei até que tinha coisas pessoais em relação a isso. Nenhuma paranoia, megalomania, não, mas também porque escolheram o meu dia. Uma questão. E a situação que nós vimos, uma etapa ontem dessa situação lamentável, né, do Congresso Nacional que nós estamos tendo. Por outro lado, uma série de situações no campo da psiquiatria, da reforma psiquiátrica que nós estamos vivendo, seja aqueles ataques na Cracolândia, lá de São Paulo, chamada Cracolândia, né? Absolutamente fascistas, situações de violência como há muitos anos nós não víamos, várias mortes de pessoas em clínicas psiquiátricas, em comunidades terapêuticas. Há uma semana do Mário Travassos, músico de Niterói, que foi internado, no outro dia apareceu com sinais de violência extrema e morto na clínica da Gávea. Uma série de manifestações no momento. E agora a notícia antes de ontem que o prefeito de São Paulo está fechando as clínicas da família e fechou a emergência do Pinel e vários serviços, um sinal de extrema violência e de retrocesso. Então, o nosso diretor está participando de uma reunião que está sendo iniciada agora, de última hora, improvisada aqui no térreo, com os diretores e dirigentes de unidades. Então, com isso, ele ia falar, eu acabei falando, né? Mas, de qualquer maneira, vai explorar. Então, antes de começarmos a aula inaugural, eu vou passar a palavra para as boas-vindas do nosso diretor, agradecendo imensamente o prestígio, a participação dele nesse nosso curso. Bom dia a todas e a todos. Agradecer também aí o convite ao Paulo, cumprimentar o Paulo, o Rubens, por atender também a nossa chamada. Sejam muito bem-vindos, os alunos e aqueles que vão participar de alguma forma no curso, professores, enfim, todos que se envolveram e se envolvem. Talvez nem todos se envolveram nos últimos 35 anos, mas certamente muitos circulam nesse curso há muito tempo. O Paulo já adiantou aqui, primeiro, não é só um ano, né? Mas ontem, mais uma vez, assistimos um circo dos horrores em Brasília, né? Quem acompanhou aquilo, uma vergonha nacional, uma votação como aquela, enfim, se flagra o cara carregando mala de dinheiro, isso não é nada, né? Isso não significa nada. Você reúne nos porões do Planalto, não significa absolutamente nada. E dão um golpe numa presidente que vinha, pelo menos, apontando alguma direção. Então, está de cabeça para baixo, né? Eu acho que... E o que fica mais claro é que o que foi, há um ano atrás, ou até antes, colocado para o país, foi uma outra agenda e uma outra pauta. E a agenda de retrocesso. E uma pauta de perda de direitos, que é o que a gente vem assistindo. Eu ontem até vi, a esquerda está agora com a mesma posição da Globo, que quer tirar o Temer. É porque a Globo tem outros interesses. O interesse da Globo e de alguns setores é que eles acham que com o tempo vai ser difícil, né? Porque eles querem fazer a maldade rápido.
E está ficando difícil. Eles não conseguem aprovar aquela pauta da forma como eles gostariam. Dá mais trabalho. Então, talvez por isso eles estejam numa posição dessa forma. E o impacto disso para os trabalhadores, enfim, na legislação trabalhista, na previdenciária, são enormes. Agora, temos um impacto direto com a EC, que já foi aprovada, a EC 95 do teto do gasto, direto na saúde e na educação, né? Se vocês estão observando o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, isso já vem acontecendo no Brasil inteiro, o desmonte do SUS, o Sistema Único de Saúde está desmanchando na nossa frente, mesmo que pese vários problemas que tivemos nessa construção, mas não é possível ter esse desmonte, precisaríamos avançar mais ainda, mas as coisas estão acontecendo numa velocidade imediata. Eu ontem fiquei até um pouco mais assim, satisfeito, porque eu vi, pelo menos, a população na rua. Quer dizer, o povo está na rua defendendo aquilo ali, né? Eu acho que nós perdemos a oportunidade de construir um SUS de verdade, né, quando permitimos que o setor privado entrasse através das OS e OCIPs e, enfim, essas outras organizações, quando deveríamos ter construído uma política de Estado para o Sistema Único de Saúde, com concurso público. Isso, sim, seria estruturante para o sistema. Então, as OS, isso a gente já chamava atenção há anos atrás, quando começou a política de OS de sair de 3% para 70% dessa forma frágil, aumentou em 2,5 bilhões o orçamento da saúde, que foi importante, mas esses 2,5 bilhões poderiam ter sido muito bem empregados na estruturação do sistema e que agora não estaríamos sofrendo o impacto disso. Porque quando você não estrutura de forma adequada, quando você tem restrição ou crise econômica, o primeiro que sofre são esses contratos frágeis, e é o que está acontecendo. Ou seja, a ameaça de demissão desses trabalhadores é enorme, né? A ameaça de demissão de quem está hoje na Estratégia de Saúde da Família está presente. Vários deles já estão com aquele bilhete azul, com a carta de demissão, aguardando o tempo para ir embora. Felizmente, ontem, e a ENSP, junto com o Politécnico, nós soltamos uma nota na defesa e apontando as ameaças. Eu acho que essa movimentação que teve na manhã, na manhã de anteontem, quando fomos informados que as clínicas estariam fechando, e a população, enfim, revoltada, enfim, de forma até não muito organizada. Quem viu na televisão viu a população revoltada, queimando pneu, enfim, entrando nas clínicas, defendendo os trabalhadores para a manutenção da estratégia. E isso, de certa forma, fez com que a prefeitura mudasse um pouco o rumo, o caminho. Mas não pensem vocês que salvamos a situação, porque eu acho que a estratégia muda, mas como eles alegam que não há recurso, né, e eu acho que tem recurso, é só parar de pagar os bancos, né, a dívida interna, enfim, e jogar para a saúde e educação, mas não é essa a prioridade dos governos. A prioridade dos governos é pagar as empreiteiras e os bancos, como aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Plena crise, o governo do estado não pagava os servidores, mas pagava os empreiteiros, 40 milhões por semana para os empreiteiros. A mesma coisa acontece no município. Então, o que provavelmente eles vão fazer, e a gente já está acompanhando, é bom todo mundo estar alerta, que eles vão provavelmente diluir esse prejuízo pelas CAPs, ou seja, tirando as equipes. Então, você tira 10 equipes daqui, 20 equipes dali, e isso significa uma precarização do serviço. A população sente menos, que é diferente, a população sente quando fecha, chama atenção. Agora, a precarização dessa forma, a população quase não sente, porque ela, no máximo, vai trocar o seu médico, só que precariza, porque uma equipe que deveria atender 2.500 vai passar a atender 3.000, 4.000, o que significa uma precarização do serviço de saúde. Essa é uma estratégia. Os CAPs todos ameaçados, porque todos eles também foram estruturados com as OS. Então, risco de fechar, como fechou agora a emergência do Pinel, porque terminou o contrato ali, não era nem, nesse momento, acho que não era nem OS, era um contrato emergencial que terminou e perdeu os médicos ali. Então, vai ter que fazer um novo contrato. Então, assim, ou a gente pensa efetivamente em estruturar o sistema de saúde para que a gente possa atender dignamente a população e a sociedade, ou não vamos conseguir enfrentar esse momento e, pelo contrário, é o caminho da privatização
do recurso público para essas instituições. Eu agora eu tenho que descer, porque tem vários gestores hoje reunidos aqui no auditório. Foi uma reunião montada de ontem para hoje para discutir a PNAB, a política. Não sei se vocês estão acompanhando, a Política Nacional da Atenção Básica está sendo modificada, e com aplauso de vários secretários, porque ele precariza todo o sistema, desregulamenta, né, o NACH, desregulamenta os ACS, enfim, cria uma situação em que, para poder atender a EC, né, para poder atender o teto do gasto, ele reduz o investimento na saúde, e, com isso, ele precisa mudar essa política. Então, a gente está discutindo isso ali. Os gestores, eu acho que quem participa disso, entre na página do Conselho Nacional de Saúde, está aberto à consulta pública, coloquem sugestões, mas, na prática, nós temos que dizer, não aceitamos nenhum direito a menos, nenhum retrocesso na política. Se tem que mudar a política, tem que ser para melhorar, não para piorar ou para precarizar a política na atenção básica. Então, eu vou pedir licença, eu vou ter que descer para poder participar lá desse debate. É importante, a ENSP tem estado à frente nessa defesa. Espero que vocês tenham um excelente curso, certamente vocês vão ter um percurso enorme e várias oportunidades da discussão da política da saúde mental, como ela deve ser feita, e acho que vocês estão entregues em boas mãos aqui, com essa coordenação, com essa direção, e com esse curso que tem uma trajetória brilhante aqui para a escola, que é um orgulho da Fiocruz, esse curso, né? Espero que vocês aproveitem bastante. Muito obrigado e um bom dia para todos. Muito obrigado, irmão. Então, fique à vontade. Desculpe também aí, você, claro, pode beber. Eu compartilho tudo meu. Muito obrigado, então, irmão, mais uma vez. Eu quero, primeiro, assim, agradecer e registrar que nós estamos com vários professores e professoras aqui do curso. Nós estamos, obrigado, transmitindo ao vivo, né? Já estamos com várias conexões. Eu estive vendo aí Emerson, Marina, Maurício, lá da Suíça. Estamos internacionalmente. Hoje a internet é uma maravilha, né? E pessoas aí, e vários coletivos, inclusive, pessoas que escreveram, queriam reunir os grupos em locais de trabalho, em cursos, pessoal de Aracaju, de outros cantos, vários grupos que estão participando. Então, nós estamos realmente num momento muito difícil, né? E a questão que nós pensamos, né, a partir também da importância do trabalho, da contribuição do Dr. Rubens Casara, a gente é o tema da questão das drogas, que o Brasil, durante muito tempo, num certo sentido, optou por uma linha, né, nós chamamos do proibicionismo, da guerra às drogas e tudo mais, e no campo do tratamento das formas mais intervencionistas, da internação compulsória, todo esse campo, nos últimos 2 anos, abria-se uma luz. Finalmente, parece que a política sobre drogas se democratizava, incluía a questão da redução de danos, do protagonismo. A ideia, como o nosso querido professor Antônio Nery dizia, nós não tratamos de droga, nós tratamos de sujeitos, tratamos de pessoas. Nós estávamos começando nessa direção quando esses acontecimentos atualmente bem conhecidos passaram a acontecer. E nós começamos a ter uma proposta de política, uma PEC sobre política de drogas do deputado Osmar Terra, com carimbão, que retrocede imensamente na questão dos direitos, da forma de concepção da política de drogas. Começamos a ter um assombroso crescimento de instituições fechadas, em características predominantemente, não vou dizer exclusivamente, mas predominantemente asilares, como as comunidades terapêuticas, né? Termo absolutamente falso, né? Porque se refere a uma ideia de um trabalho comunitário e terapêutico, e, na verdade, são instituições, em boa parte, fechadas, que trabalham exatamente sob a égide
do controle, da disciplina, do autoritarismo, com muitas situações de extremo desrespeito à dignidade humana. Nós vimos no relatório histórico famoso do Conselho de Psicologia. Mais recentemente, essas invasões lá em São Paulo, com a desmontagem de um dos programas mais importantes, que era o de Braços Abertos, feito em São Paulo, do programa Atitude, em Pernambuco, e do trabalho de Salvador, né, dos pontos de cidadania. Também um trabalho com muita inspiração da ideia de ponto de cultura que se fazia com pessoas que fazem uso de substâncias. Então, todo esse quadro geral. Nesse sentido, então, não vou falar muito mais, mas eu queria justificar o porquê que esse curso começa com esse tema. Nós temos a enorme satisfação de contar aqui com o Rubens Casaria, juiz, né, membro aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito, fundador da Associação Fluminense de Magistrados pela Democracia, Associação de Magistrados pela Democracia do Rio de Janeiro, e da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia. Então, é com uma enorme honra, e uma pessoa que vai certamente nos trazer muitas reflexões e apontar muitos caminhos, muitas possibilidades. Muito obrigado, Casaria. Eu que agradeço o convite. Na realidade, um convite do Paulo, que é uma referência, acho que em todo o Brasil, de um ativismo intelectual, ético. Não é um convite, é uma convocação. Então, não tem como não aceitar o convite. É uma honra estar aqui nessa aula de abertura de um curso que também já pode ser dito, é um curso que representa uma marca de resistência em tempos tão sombrios. Queria agradecer a presença de todos, na pessoa da minha querida amiga Maria Helena, parceira de tanta luta, de tanta caminhada, e falar para vocês sobre isso, que é a guerra às drogas e o que eu tenho chamado de Estado pós-democrático. Então, essa aula inaugural, ela parte de duas premissas. A primeira é de que a chamada guerra às drogas não é uma guerra contra drogas, é uma guerra, como bem sempre lembra o meu amigo Orlando Zacconi, delegado de polícia aqui do Rio de Janeiro, é uma guerra contra pessoas. Ou seja, não é uma guerra contra substâncias nocivas ou nem tão nocivas assim, mas um projeto de destruição de pessoas. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa, essa eu acho que ainda não há tanta unanimidade acerca dela. A segunda premissa é de que nós não estamos mais no marco do Estado democrático de direito. Embora a gente escute aqui e ali que vivemos um momento de crise do Estado democrático de direito, crise aqui acaba sendo um significante que é utilizado para disfarçar algo que não existe mais. Aquela ideia de um estado de exceção permanente traz em si uma outra ideia de que, se a exceção vira regra, não dá mais para falar em exceção. É regra. Então, a segunda premissa que eu queria trabalhar aqui hoje com vocês é de que nós não estamos mais no marco do Estado democrático de direito. Ao se falar nesse Estado democrático de direito, nós evocamos, em termos weberianos, um tipo ideal, né? Um Estado que teria o compromisso de realizar os direitos fundamentais e, como principal característica, a existência de limites rígidos ao exercício do poder, de qualquer poder. Teria lá um não em determinado momento. Daqui não passa. Eu não posso isso. Se eu ultrapassar isso, eu estou no campo do arbítrio.
E o Estado democrático de direito ele foi construído para evitar o abuso e o arbítrio. O Estado democrático de direito foi pensado como sinônimo de Estado constitucional, ou seja, um Estado em que os indivíduos, cada indivíduo, e em especial os agentes estatais, os agentes públicos, estão sujeitos à lei coerente com a Constituição da República. Ali teria um catálogo do que pode, do que não pode, do que deve e o que não se deve fazer. Em resumo, no Estado democrático de direito, busca-se limitar os espaços de arbítrio e limitar o mais rigidamente possível o exercício dos poderes estatais e, principalmente, a violência institucional, por meio do quê? De uma determinação normativa de seus pressupostos. Isso que eu estava falando. Tem uma lei que deve ser rigorosamente respeitada, sempre que isso significar assegurar direitos e garantias fundamentais. Esse tipo ideal de Estado democrático de direito resgata a tradição liberal e ilustrada que sustenta, frente àquela antítese liberdade e poder, que está presente em toda a história da humanidade, a ampliação da esfera da liberdade e a restrição dos espaços que permitem o exercício arbitrário do poder. Essa era a ideia do Estado democrático de direito, uma ideia que surge, ou pelo menos se fortalece, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ali se percebeu que não bastava um mero Estado de Direito. O que era um Estado de Direito? Um Estado regulado por leis. Porque bastava mudar a lei ou fazer interpretações elásticas da lei que o arbítrio e que o holocausto não estariam vedados, não haveria a limitação desse risco. Então, com a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma mudança, se abandona aquela ideia de um Estado liberal de direito, de um Estado de direito puramente, e se cria essa ideia de um Estado com um espaço, com limites intransponíveis ao exercício do poder, de qualquer poder, seja do poder político, seja do poder econômico. Não por acaso, após a Segunda Guerra Mundial, os direitos e garantias fundamentais foram elevados à condição de principais limites ao exercício do poder. Isso equivale a dizer que não existe mais uma preocupação democrática na atual quadra histórica. Ou melhor, que os valores do Estado democrático de direito não produzem mais o efeito de limitar o exercício do poder em concreto na atualidade. Os direitos e garantias fundamentais, hoje, passaram a ser tratados como mais uma espécie de mercadoria, que pode ou não ser utilizada, dependendo do contexto. Em uma primeira aproximação, a gente poderia dizer que, na pós-democracia, desaparecem, mais do que a fachada democrática, os próprios valores democráticos. Eu não estou falando aqui em democracia em sentido formal, em votar de 4 em 4 anos. Isso pode continuar. Estou falando aqui em democracia que o justo-filósofo italiano Luigi Ferraioli chama de democracia material, que equivale à concretização dos direitos e garantias fundamentais. Então, os sintomas pós-democráticos estão presentes em toda a sociedade, da mercantilização do mundo à sociedade do espetáculo, do despotismo do mercado ao narcisismo extremo, da reaproximação entre o poder político e o poder econômico, e, principalmente, no crescimento do pensamento
autoritário. Tudo isso sempre apontando na direção do desaparecimento ou da relativização dos direitos e garantias fundamentais, do desaparecimento ou da relativização dos valores democráticos e dos correlatos limites que se tornam líquidos, né, para utilizar a expressão do Bauman. Os limites ao poder se tornam líquidos, instáveis. Podem estar presentes numa determinada situação, podem estar ausentes em outra situação. Para determinadas pessoas valem, para outras pessoas não valem. Na medida em que... Isso é complicado, por quê? Na medida em que a democracia liberal nunca atendeu às promessas feitas em seu nome, a propaganda da palavra democracia, produzida em especial nos Estados Unidos, isso foi muito potencializado durante a Guerra Fria, no qual, de um lado, estavam os países democráticos, do outro, os países não democráticos, impede que hoje se abra mão do significante democracia. Por isso se fala em pós-democracia, em algo após a democracia, mas que ainda se afirma como democracia, embora não seja. Não há cara de pau suficiente para dizer que hoje não vivemos numa democracia. O cara mais autoritário que vocês imaginarem da política brasileira, hoje, vai dizer que nós vivemos numa democracia. Mas é uma democracia com a cara dele, né? É uma democracia de fachada. A gente se afirma a democracia com práticas não democráticas, com ausência de limites ao exercício do poder. A isso eu tenho chamado de pós-democracia. A esse Estado que não respeita os limites, que não tem limites rígidos ao exercício do poder, eu tenho chamado de Estado pós-democrático. Então, nós temos, para resumir, o desaparecimento dos valores democráticos, e esse desaparecimento dos valores democráticos se dá em nome da democracia. Olha o perverso da coisa. O encobrimento democrático, entre aspas, de movimentos antidemocráticos tornou-se uma constante. Não por acaso, o filósofo Adorno, alemão, que viveu muito tempo nos Estados Unidos, ele diz que o ataque americano à democracia normalmente se dá em nome da democracia. Então, quando vocês observam policiais nessa guerra às drogas que engloba internações compulsórias, que engloba encarceramento em massa da população pobre, em especial dos negros brasileiros, quando você vê policiais arrombando portas de casa, sem mandados judiciais, tocando terror em comunidades, tudo isso se dá em nome da democracia na pós-democracia. Então, no Estado pós-democrático, a democracia permanece não mais como um conteúdo substancial e vinculante, mas como mero simulacro, um elemento discursivo apaziguador. Tudo que eu faço em nome da democracia. Eu tiro uma presidente democraticamente eleita, em nome da democracia. Eu mantenho um presidente que não foi democraticamente eleito, em nome da democracia. Eu tiro uma presidente eleita em nome da estabilidade democrática, eu mantenho um presidente não eleito em nome da estabilidade democrática. Ou seja, democracia e estabilidade democrática tornaram-se significantes vazios. Cabe tudo ali. Essa expressão pós-democracia ela costuma ser atribuída a um cientista político inglês chamado Colin Cruz,
que utilizou para designar o momento em que há o pleno funcionamento formal das instituições democráticas, tem eleição, a liberdade de expressão, em determinado momento, ela é admitida, mas no qual a dinâmica democrática progressivamente desaparece. A pós-democracia, para o Collin, ela indicaria basicamente uma transferência do poder real. Na pós-democracia ainda há uma fachada democrática, mas as decisões políticas passaram a ser tomadas não pelos representantes democraticamente eleitos, mas pela direção das grandes corporações transnacionais, pelos mercados, pelas agências de classificação e etc. Essa visão do Collin Cruz, ela está condicionada por uma visão típica do norte global. Aqui, no sul global, a coisa é muito pior. O buraco é muito mais embaixo. Em sociedades nas quais alguns valores democráticos estão bem sedimentados, o que definitivamente não é o caso do Brasil, numa sociedade em que os valores democráticos estão bem sedimentados, o prejuízo causado pela pós-democracia é bem menor. Quem está dirigindo são as grandes corporações, é o mercado que está ditando as regras, mas a pessoa está vivendo com um mínimo de dignidade em sua casa. Agora, na América Latina e na África, é que se torna possível perceber que a pós-democracia não se limita a sinalizar a transferência do poder decisório para as grandes corporações. Aqui é muito pior. Não é só um governo das finanças. No sul global, a ruptura com o Estado democrático de direito, ela alcança os próprios valores liberais da democracia. No sul global, não há sequer o que nós poderíamos chamar de fachada democrática. Aqui, nós temos um retorno puro e simples à barbárie. Direitos e garantias fundamentais que nunca foram concretizados, hoje, não servem nem mais de um elemento discursivo de resistência. São simplesmente desconsiderados. Está evidente que, quando a gente fala de pós-democracia, daqui a pouco já vou entrar na questão da guerra às drogas, nós estamos falando de um Estado que é o Estado necessário à razão neoliberal. Não dá para falar de pós-democracia sem falar de neoliberalismo. Por quê? Porque no Estado pós-democrático, a rigor, nós temos a transformação de tudo, de todos os valores, em mercadorias e, portanto, em algo negociável. A saúde, e o Brasil pós-democrático é um exemplo claro, o Paulo aqui já mencionou isso, a saúde cada vez mais é transformada em mercadoria. Mercadoria para um determinado público, para aquele que pode consumir, para aquele que pode pagar por ela. Um Estado que, para atender ao ultraliberalismo, esse ultraliberalismo econômico, necessita assumir uma feição de Estado penal, de um Estado cada vez mais forte no campo do controle social e voltado à consecução dos fins desejados pelos detentores do poder econômico. Pensar no Brasil pós-queda da Dilma. Okay? O que nós temos? Uma identificação quase direta do poder político com o poder econômico e o poder econômico ditando todas as políticas públicas, que, na realidade, se tornam políticas privadas para atender fins do mercado. Quando
se para pensar no que o Brasil perdeu para que o Temer ficasse, quem foram os beneficiários diretos da permanência do Temer depois da votação de ontem, a resposta é uma só: os detentores do poder econômico. Para não ir muito longe, ficar num exemplo que se tornou conhecido de todos, pelos meios de comunicação de massa, até os meios mais reacionários, pensar no agronegócio. Quanto eles receberam de emendas só no último mês. Isso diz muito. Agora, tem um pessoal que está fora do poder econômico. Tem um pessoal que não interessa ao poder econômico. O que fazer com essas pessoas? A elas se reserva o Estado penal. Se os fins desejados pelo mercado, se os fins desejados pelo poder econômico levam à exclusão social de grande parcela da sociedade, levam ao aumento da violência. Eu não estou falando só da violência física, daquela violência vulgar, de quando João bate em Pedro, de quando Maria assalta João. Eu estou falando também de outras formas de violência, da violência estrutural, que é produzida pelo próprio funcionamento normal do Estado pós-democrático. Estou falando também da violência sistêmica, da violência simbólica. Então, nós temos o quê? Voltando um pouco, aumento da violência, exclusão de parcela da sociedade. Nós temos a inviabilidade da agricultura familiar, a destruição da natureza, o caos urbano. O que o Estado tem que fazer diante desse quadro? Proteger os detentores do poder econômico. E, ao proteger os detentores do poder econômico, tem que afastar os direitos e garantias daqueles que não interessam ao poder econômico. O que eu vou chamar aqui, seguindo uma longa tradição da criminologia crítica, de indesejáveis. Então, nós temos um paradoxal Estado liberal para o mercado e um brutal Estado penal para os indesejáveis. A proposta neoliberal de instaurar o império do mercado leva ao desmantelamento do Estado do bem-estar social, daquele mínimo Estado do bem-estar social, Paulo, que a gente estava começando a tentar implementar aqui, a redução dos direitos, mas se mostra tanto a destruição do Estado do bem-estar social quanto a redução dos direitos adequada ao projeto neoconservador, neoobscurantista e autoritário que é necessário à manutenção do Estado capitalista na atual quadra histórica. Isso é perverso porque, hoje, esse Estado tendencialmente totalizante, voltado à produção de efeitos em todas as esferas da existência, movido pelo que tem se chamado de razão neoliberal, com seus dispositivos, está direcionado unicamente à obtenção de lucro e aos interesses do mercado. Para isso, houve uma modificação na dinâmica do poder. Então, se tornou necessário um poder capaz de condicionar corpos e almas. Um poder que se manifesta como biopoder através de funções de administração e de controle sobre os corpos, mais precisamente dirigindo e canalizando a população aos fins neoliberais, mas também se exerce, isso é a novidade, como psicopoder, capaz de intervir nos processos psicológicos, o que permite somar o controle externo através do poder disciplinar
com um autocontrole. Então, você tem controle externo e exploração externa somada a autocontrole e alta exploração, que é a exploração de si. Essa exploração que é permitida pelo psicopoder. Então, vamos pensar no significante droga. Vamos pensar que, quando se fala em droga hoje, você automaticamente associa não a cervejinha de todo dia. Você associa as drogas arbitrariamente etiquetadas como ilícitas. E é de arbítrio que se trata. Não há nenhuma distinção científica entre o que, no Brasil hoje, por exemplo, é droga lícita e o que é droga ilícita. Nada. Não é de saúde que se trata. Você tem a utilização do significante droga. E quando se fala em droga, as pessoas começam a tremer. Todos. Quem usa e quem não usa. O psicopoder faz com que se demonize a palavra droga. E, ao se demonizar essa palavra, você consegue um autocontrole, uma autoexploração de pessoas, a ponto de, no outro dia, uma mãe ter entrado no meu gabinete, sou juiz aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para entregar o filho dela, que estava para se tornar traficante, porque ela encontrou um baseado na mesa, na escrivaninha do escritório do menino, onde o garoto estudava, sei lá. Ela queria entregar o garoto porque ele estava para se tornar um traficante. Isso é psicopoder. É uma forma de auto... A mãe já está se autocontrolando e controlando o filho. Não precisa nem de uma influência externa, não precisa nem do Estado. Não precisa nem do policial abrir a porta da casa dessa família. A própria mãe, controlada, autocontrolada pelo psicopoder, já está fazendo esse serviço para o Estado pós-democrático. Assim, em sociedades com menor desigualdade social, a receita neoliberal aposta no recurso ao psicopoder, em detrimento do poder penal. O autocontrole produzido pelo psicopoder revela-se muito mais efetivo e menos traumático do que o exercício de um poder externo sobre o corpo do explorado. É muito mais barato, é muito mais eficaz que as próprias pessoas se controlem, do que botar um agente estatal para controlar essas pessoas. Agora, num país como o Brasil, o psicopoder não basta. É necessário, cada vez mais, a utilização do poder penal. E aí, aqui no Brasil, a lógica da sociedade disciplinar continua fundamental, imprescindível, à realização do projeto neoliberal. Se vocês pegarem alguns autores que estão escrevendo na Alemanha, na Noruega, na Suécia, vocês vão ver que cada vez mais eles falam no afastamento da sociedade disciplinar, de que não é mais necessário um poder forte, que o poder é mais escondido, subterrâneo. Mas é outra realidade. No Brasil, nós temos, para os consumidores, psicopoder, para aqueles que interessam a sociedade de consumo, porque ou produzem ou fazem uso dos bens produzidos, compram os bens produzidos, têm poder de aquisição desses bens. Você utiliza o psicopoder, e para aqueles que não interessam, poder penal, pé na porta, para entrar nas casas. Ou a exclusão mediante prisão, encarceramento em massa da população, ou o extermínio direto. É disso que se trata no Brasil. Psicopoder combinado com poder penal. Então, aqueles que acreditam ser neoempresários, isso é fantástico, né? Fizeram uma pesquisa no Brasil e mais de 80% dos brasileiros se consideram empresários. São os neoempresários. Para esses, reserva-se a autoexploração e o autocontrole. Aos
que mais perto da realidade sabem que são excluídos e explorados, que sabem que não são empresários de si. Para esses, concretiza-se o poder disciplinar e a exclusão penal, quando não o extermínio físico. É um Estado tendencialmente omisso no campo do bem-estar social, mas necessariamente forte na contenção dos indesejáveis. E aí tem também uma pequena modificação. Quem são os indesejáveis hoje? É aquela camada da população incapaz de produzir ou consumir, mas é também, isso hoje fica muito claro, os inimigos políticos daqueles que detêm o poder político e o poder econômico. Qual era aquela máxima que se repetia em toda a faculdade de Direito, quando o professor era minimamente crítico? Se dizia que no Brasil quem ia preso eram pretos, pobres e prostitutas. Hoje, alguns falam pretos, pobres, prostitutas e petistas, levando em consideração que petista aqui é como metáfora. O cara pode ser até anti-PT, pode detestar o PT, mas se for progressista, se tiver uma visão contra o mercado, se representar um risco contra o mercado, ele entra nessa categoria metafórica, petismo, e também pode ser preso. Ele entra na categoria indesejável. E é na contenção dos indesejáveis que entra a questão da guerra às drogas, que, como eu disse, é uma guerra contra pessoas. O significante droga passa a ser utilizado como um cheque em branco para o controle de corpos, quase exclusivamente corpos negros e pobres. Eu falo em droga, metade da população entra em surto, medo, começa a mãe. Esse caso é um caso real, eu fiquei abismado. Era um baseado, era um cigarro de maconha que ela encontrou. Ela queria que o garoto fosse preso. O filho dela. Então, falou em drogas, entra em jogo psicopoder e poder penal. A utilização do poder penal para excluir e neutralizar, e é disso que se trata hoje, neutralização, os inimigos, não é um fenômeno novo, né? Isso já existe há muito tempo. Mas foi a partir da experiência norte-americana, nas últimas 4 décadas, que nós podemos falar mais diretamente na gestão penal das pessoas através da guerra às drogas. Então, desde meados dos anos 70, a gente poderia identificar, no momento em que Nixon declara a guerra às drogas nos Estados Unidos, guerra às drogas que é potencializada no governo Reagan, e uma guerra às drogas que, na realidade, atendia a uma finalidade geopolítica fundamental, uma guerra às drogas que, em determinado momento, substituiu, do ponto de vista econômico, a guerra contra o comunismo, no momento que tem a queda do chamado comunismo real. Todo aquele dinheiro que era investido contra a ameaça comunista é praticamente transferido contra a ameaça das drogas. Então, o crescimento do recurso ao poder penal, em especial do recurso ao poder penal na questão das drogas, pode ser identificado em Nixon e depois em Reagan nos Estados Unidos, e isso foi exportado acriticamente com a conivência da Organização das Nações Unidas para todo o mundo. Hoje, não dá mais para dizer que a guerra às drogas é uma questão ideológica. Governo Lula, governo Dilma, investiram em guerra às drogas. Como foi bem lembrado aqui, há pouco tempo, aparentava haver uma mudança desse paradigma, do abandono do paradigma bélico, do paradigma proibicionista, para uma efetiva adoção do paradigma da redução dos danos. Isso é coisa recente. Podemos lembrar, início do governo Dilma, o Pedro Abramovay, que seria o secretário de drogas, né,
cai ao declarar que achava que não deveriam os pequenos traficantes serem presos. Ele cai antes de assumir, ele teve um dia nomeado. Por quê? Porque aí entrou em jogo o psicopoder. Aquelas pessoas que ficavam em casa morrendo de medo desse demônio, da nova bruxa, que é o traficante, né? Começaram a ficar horrorizadas com essa ameaça das bruxas estarem soltas. E aí o governo, com medo, muda a direção. Então, essa opção política norte-americana, na realidade, ela pode ser resumida da seguinte maneira. Se livra o Estado de preocupações com a redução da desigualdade, a inclusão das minorias e o funcionamento da economia, ao mesmo tempo, passa-se a adotar uma tolerância com elevado nível de pobreza, com a concentração da riqueza na mão de poucos, com a decomposição do proletariado, e aqui é bom lembrar, vítima das revoluções tecnológicas levadas a cabo sem preocupações sociais. Eu, aliás, abri um parênteses aqui, Paulo, eu estou com a Márcia lançando uma campanha contra atendimento daquelas maquininhas. O que de desemprego aquelas máquinas de autoatendimento produziram? Quantas pessoas ficaram desempregadas a partir daquilo? Então, se tem um banco, eu vou no caixa. Nem que eu tenha que ficar lá 15 minutos, 20 minutos, 1 hora. Se tem fila de estacionamento, tem maquininha e tem um funcionário, eu vou no funcionário. Lançar uma guerra às máquinas, não, uma coisa assim. Eu acho que a tecnologia só deveria ser prestigiada quando é para ampliar direitos. Né? Então, a gente está lançando um manifesto antitecnológico. Daqui a pouco a gente vai publicar. Mas eu acho que é uma coisa importante. Então, diante dessa opção de abandonar as preocupações sociais, o que resta? O agigantamento do Estado penal. Isso começa nos Estados Unidos. O Loïc Wacquin pesquisou isso profundamente. Foi um aluno do Bourdieu. Pesquisou isso a fundo nos Estados Unidos. E isso vem depois dos Estados Unidos para todo o mundo. País, tu vai em Cuba, né, que tem suas várias vantagens, suas desvantagens. É um país muito complexo, embora no Brasil a gente tenha uma visão de Cuba muito simplista. Tu está lá em Cuba, tem lá um poder penal fortíssimo, né? Porque é necessário para conter a população indesejável de lá também. E isso pode ser comprovado nos Estados Unidos por meio da análise da correlação entre o nível dos auxílios sociais, do investimento em saúde pública e a taxa de encarceramento de pretos e pobres nos estados. Quanto mais são reduzidos os auxílios sociais, mais aumenta o número de pessoas presas. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar os dados das pesquisas, e é assustador. Os estados que mais diminuíram investimentos em saúde pública e educação foram aqueles em que mais aumentou o encarceramento da população. Então, a razão neoliberal, o Estado pós-democrático, leva a um regime complexo, que é liberal, como eu já disse, em relação aos detentores do poder político e econômico, público, em que vigora a máxima da mão livre do mercado, e, ao mesmo tempo, busca anestesiar ampla parcela da população com promessas de consumo, psicopoder, enquanto, para os indesejáveis, os indivíduos ou grupos que não prestam, segundo a razão neoliberal, está reservada a eles medidas penais de controle e exclusão em uma espécie de paternalismo punitivo, poder penal. Então, instaurou-se a crença na necessidade de uma guerra ao crime para permitir o poder penal de controlar a população indesejada. E essa guerra ao crime é, em particular, não só no Brasil, como em todo o mundo, uma guerra às drogas. Expressão que, na realidade, esconde um processo de exclusão e extermínio da população despossuída, indesejada por ser despossuída, que se dá nos locais em que essas pessoas ocupam nas cidades. No Brasil, que adotou esse modelo bélico estadunidense de reação às condutas, na realidade, de reação a determinadas pessoas problemáticas à luz da razão neoliberal,
As favelas e as periferias das grandes cidades tornaram-se o cenário em que ocorre o espetáculo promovido pelos agentes estatais responsáveis pela ordem pública. 2 parênteses. Espetáculos, porque, como disse Luc Vacan, a gestão da pobreza através do sistema penal, em especial na questão das drogas, é uma gestão pornográfica. Ela existe para ser vista pelos outros. Ninguém acredita que os problemas relacionados ao uso abusivo de drogas acabam com a gestão penal. Mas precisa de ter um espetáculo para ser assistido pela população, para manter a população com medo, assustada, e os agentes estatais legitimados a fazer o que fazem, não em nome da saúde pública, mas em nome da razão neoliberal, em nome dos interesses dos detentores do poder econômico. E o outro parêntese, o que é ordem pública? Esse conceito aberto, indeterminado, tendencialmente propício a permitir o arbítrio. A gente poderia ler ordem pública sempre como conjunto de medidas que permitem o gozo da propriedade e a manutenção da lógica de mercado. Sempre que está se falando em ordem pública, na realidade, você está querendo o quê? Manter a propriedade de determinadas pessoas e garantir a lógica do mercado. Para isso, você começa a ter aquela exibição do poder bélico estatal, a troca de tiros com pessoas apontadas como traficantes e as pacificações. Esse modelo que hoje está se reconhecendo frustrado, mas que nasceu como uma fraude. O que se entendeu por pacificação sempre foi ocupação militar seguida da instauração, em menor ou maior grau, de um verdadeiro estado de exceção em determinada parcela da sociedade em determinados locais. Toque de recolher em democracia. Não é democracia. Várias comunidades pacificadas conviveram durante vários anos de normalidade democrática, conviveram com toque de recolher. Com proibição, por exemplo, de bailes de música, de bailes funk. Tudo isso com o pretexto de se estar combatendo as drogas. Eu posso até não gostar de funk, né? Posso até achar uma droga a música funk, até gosto, tá? Mas poderia não gostar. Mas o discurso da proibição do funk, da demonização do funk, está intimamente ligada à guerra às drogas. Então, criaram-se novos guetos na pós-democracia. E o sistema de justiça, em especial o sistema de justiça criminal, do qual eu faço parte, seleciona a maioria das pessoas que vai figurar como ré e acabar condenada nesses guetos. Nesses guetos em que a vida também, na pós-democracia, é transformada em mercadoria, e o que é triste, uma mercadoria de pouco valor. Eu queria ler para vocês alguns dados que o professor Luiz Carlos Valois, nesse livro, que é um bom livro para quem quer estudar, um excelente livro para quem quer estudar Direito Penal das Drogas, chamado Direito Penal da Guerra às Drogas, que ele colecionou. Para vocês terem uma ideia de como se dá essa gestão penal da questão das drogas. Primeiro, né, você pega a questão das drogas, uma questão de saúde pública, você descontextualiza, você retira a importância do que deveria ser, que é o uso abusivo de determinadas drogas, você esquece a questão do uso abusivo e demoniza a palavra droga. Aí você redefine, você descontextualiza toda a questão das drogas, que envolve ambiente, que envolve a substância, que envolve as características de cada pessoa. Você esquece tudo isso e você trata como se fosse um mero caso penal. Um problema de João que deve ser demonizado, que deve ser preso, que deve ser excluído. E aí o sistema faz o que eu chamo de jogo sujo, né? O sistema penal, o sistema de justiça penal. Tem uma ideia. Em Brasília, 85,5% das pessoas que foram processadas. Olha só, quando a pessoa é processada, tal qual na ditadura, ela dava sorte. Significa que não foram mortas. Esse aí já é o pessoal que deu sorte. Tá? 85,5%
das pessoas processadas aqui no âmbito dessa pesquisa foram condenadas. Desse 85,5% das condenações, mais de 80% das condenações foram exclusivamente com base na palavra de policiais. Então, 2 policiais, em regra, são arrolados na denúncia e dizem, olha, encontrei a droga com fulano de tal, ele estava vendendo. Vendendo para quem? A pessoa que estava comprando fugiu, ou não vi, mas o local é um local de venda de drogas. Normalmente, a argumentação que leva a uma condenação se baseia nisso. Que o local em que a pessoa foi presa com droga é um local de venda de drogas. A gente poderia pensar, local de venda de drogas ninguém compra. Não é? Se você é preso com droga no local de venda de drogas, a primeira questão que você deveria se colocar é a seguinte, estava comprando ou estava vendendo? Porque se tem um local que é de venda de drogas e ninguém compra, a empresa falha, né? Mas isso não é colocado. Se a pessoa é presa com drogas, se for negra, pobre, presa com drogas no local de venda de drogas, é traficante. No Rio de Janeiro e no Distrito Federal, a metodologia foi outra. Eles procuraram saber quantas pessoas eram absolvidas. De 271 acórdãos, tanto na esfera estadual quanto federal, do Rio e de Brasília, o índice de absolvição foi de 1,6%. Vamos lá. Estatísticas dos Estados Unidos, para ver que não é um problema brasileiro. Em 2006, 93% dos réus submetidos a julgamento por crimes relacionados à droga foram condenados. 2006. Em 81, eram 78%. Pensem, crise do estado do bem-estar social também nos Estados Unidos vai de 71%, que já era um índice bem elevado, para 93%. São muitos dados, assim, dados bem assustadores. Se a gente pegar a jurisprudência que tem prevalecido nos tribunais superiores, e por tribunais superiores se entendem aqueles tribunais com competência em todo o Brasil, por exemplo, se admite que se entre em casas, em residências, e na Constituição é muito claro, o domicílio é um asilo inviolável, só se pode entrar em caso de flagrante delito, um crime ali que está ardendo, para evitar a consumação daquele crime, ou em caso de tragédia, de desastre natural, ou mediante ordem judicial. Mas o Supremo Tribunal Federal recentemente entendeu que é possível adentrar em casas sem mandado judicial se houver notícia de que naquelas casas existe drogas. Porque aí seria um crime permanente. Percebam que há uma diferença entre flagrâncias. Tá? Uma coisa é o seguinte, eu estou com um revólver, estou lá, vou atirar no Paulo, o policial entra na casa para evitar que ele morra. Porque se não entrar na casa, eu mato o Paulo. Outra coisa é, o Paulo tem lá um cigarro de maconha em casa, bastava cercar a casa, pedir uma ordem judicial e entrar. O que ele ia fazer lá com a droga? Né? Quer dizer, está lá com quilos, toneladas de cocaína. Bastava uma ordem judicial, entra, respeitados os direitos e garantias fundamentais, e apreende a droga. Se for o caso, ficar provado, ele é condenado. Eu não estou dizendo que a condenação é o melhor caminho, acho que não é. Sou daqueles que defendem a necessidade da... Eu sou membro da LIP, né, que no Brasil se traduz agentes da lei contra a proibição, que são agentes do Estado que perceberam o fracasso da guerra às drogas. Eu sou a favor da legalização e regulamentação do comércio, produção, venda, uso de todas as drogas. Todas as drogas. Tá? Meu ponto de vista. Mas vamos imaginar que eu defendesse, que eu acreditasse que a punição resolvesse. Por que não respeitar os direitos e garantias fundamentais? Por que não pedir um mandado judicial? Se há notícia de que determinada casa tem lá um depósito de drogas, vai no judiciário, demonstra essa notícia, mostra a veracidade ou a plausibilidade dessa notícia. O juiz vai deferir, até porque, entre nós aqui, os juízes também estão contaminados com essa mentalidade bélica, também estão contaminados com essa demonização da questão das drogas. Eles vão deferir e vai lá e entra. Então, não é achar que o juiz vai impedir que se entre. É, evidentemente, se eles fizerem um pedido sem nenhum suporte probatório,
esse pedido tende a ser indeferido. Mas se tiver um mínimo suporte probatório, os juízes defeririam. Agora, nem isso eles fazem. Eles invadem a casa, botam abaixo, entram na casa. E aí tem uma questão interessante. Se não tiver droga, o que acontece? Se não tiver droga, em tese, eles praticaram um crime de abuso de autoridade, violação de domicílio, por aí vai. Então, se não tiver droga, queridos, a droga vai aparecer. Não é? Nem que seja um cigarrinho de maconha. Às vezes é engraçadíssimo, parece uma arma quebrada, não sei, só para justificar a pessoa de entrar ali. É igual aquela questão que tem se tornado constante, e em razão das gravações por celulares da comunidade, etc., tem diminuído um pouco, ou pelo menos tem sido desvelada. Que é quando tem troca de tiros, vai o policial e bota uma arma na mão da pessoa que tomou um tiro ali. Naquilo que se convencionou chamar de bala perdida, mas que na realidade não é bala perdida que se trata. Né? Toda bala utilizada tem uma funcionalidade. Né? Nunca é perdida. Então nós temos... esse é o quadro, né, de demonização da questão das drogas. Um poder judiciário na pós-democracia que não funciona como limite, como garante dos direitos fundamentais. Muitas vezes por ingenuidade mesmo, por acreditar, a gente estava conversando isso no caminho para cá, de que os fins justificam os meios, o que não é algo do campo da democracia. Na democracia, os meios também devem ser adequados à democracia, porque senão não é de democracia que nós estamos falando, até porque, ao longo da história, sempre que o mal foi produzido, foi com o discurso de que estaria fazendo o bem, não dá para ser ingênuo, né? A gente tem trabalhado um conceito que é a malignidade do bem, sempre com a melhor das intenções. Vocês já leram A Minha Luta lá do Hitler? Ele justifica lá com a melhor das intenções. Podem ser intenções distorcidas, perversas, preconceituosas, mas é sempre com a melhor das intenções. Vamos lá. Então, no Brasil, isso que eu chamei aqui, a partir do Luc Vacan, de pornografia penal atinge índices altíssimos. Como é da essência do Estado pós-democrático, aposta-se na exclusão dos indivíduos indesejados. Isso é correlato à redução dos direitos trabalhistas, o desmonte da consolidação das leis do trabalho, as privatizações, em especial no campo da saúde, a comercialização do cotidiano. E aí, ao poder político resta o quê? Recorrer ao poder penal. A mão invisível do mercado assegura que, entre aspas, evidentemente, a sobrevivência dos mais aptos, como se todos estivessem na mesma condição de concorrer por direitos e vantagens. Isso encontra seu prolongamento ideológico evidente nas campanhas por mais encarceramento e nas premissas do Estado penal, voltado aos que recebem o rótulo de underclass, né, de indesejáveis, que não interessam à sociedade de consumo. E isso é triste quando você vê pessoas que não interessam à sociedade de consumo batendo palma para o encarceramento em massa, até que esse encarceramento em massa bate na porta da sua casa. O índice de aprovação das intervenções militares nas comunidades é elevadíssimo. Eu não estou com os dados aqui, mas é elevadíssimo. As pessoas acreditam, ou foram levadas a acreditar, que aquilo é para o bem delas. Até que uma bala perdida pega no filho, no marido, na pessoa. E aí se começa uma problematização, mas é uma problematização já fora do tempo. Né? Bem, o que nós temos em concreto no Brasil relacionando guerras, drogas e Estado pós-democrático? Nós temos uma das maiores populações carcerárias do planeta. Em 2015, o Brasil ostentava a quarta maior população carcerária do planeta. Hoje, eu acho que nós estamos a oitava, salvo engano, porque mudaram os índices de averiguação. Mas não é só isso. Também o extermínio promovido tanto por agentes estatais. O Brasil é
polícia que mais mata e é também a polícia que mais morre, quanto por particulares, grupos paramilitares, as chamadas milícias, e também os chamados esquadrões da morte, que são policiais fora do serviço. Esse quadro é desesperador. Esses indesejados para os detentores do poder econômico estão sendo presos ou exterminados à luz do dia, com o silêncio da população. Quando muito, algumas pessoas ali da esquerda festiva levantam a voz, mas de uma maneira também não muito incisiva. Vou dar um exemplo. Passei esses dias numa livraria ali no centro da cidade que estava acontecendo um livro, o lançamento de um livro, voltado à análise do governo petista, dos 13 anos. Várias lideranças de esquerda, ou daquela chamada oposição de esquerda ao governo presente, fazendo discursos, e eu fiquei escutando. Vocês sabem quantas vezes o Estado penal foi criticado? O tempo que eu estava lá, nenhuma. Nenhuma. Isso num momento histórico em que há um tanque parado no Largo do Machado. Vocês lembram da Rio 92? Quando apontaram um tanque para, acho que era para Rocinha, não foi? Foi uma das comunidades, não me lembro exatamente qual, uma das favelas. Foi assim, né? Aquilo ali, perto do que está acontecendo hoje, é fichinha. É brincadeira de criança. Naquela hora, teve uma reação importante da sociedade. Muita gente criticou a Operação Rio 92, essa utilização do Exército. Hoje as pessoas batem palma. E o que isso vai dar não é muito difícil de imaginar. Já pararam para ver os candidatos que estão na frente, ou que estão crescendo nas intenções de voto? Tanto para a presidência quanto para o parlamento brasileiro? É aquele discurso mais simplista, mais simplificador. E o discurso simplificador é uma característica do pensamento autoritário. É um discurso que todo mundo entende, é anti-intelectualista, que é outra característica do pensamento autoritário, diz lá o Adorno, naquela pesquisa sobre a personalidade autoritária. Pensamento simplificador, anti-intelectualismo e aposta em soluções de força para resolver os mais variados problemas, inclusive a questão das drogas, ele é o receituário do fascismo, né? De um neofascismo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que discutir hoje aqui. Eu vou ficar por aqui para a gente poder abrir para o debate, que eu acho que é a parte mais interessante desse tipo de encontro, que é essa troca dialética em que todo mundo aprende alguma coisa. Me coloco à disposição para qualquer pergunta, o que eu puder responder, eu terei muito prazer. E também à disposição onde eu trabalho, ali na 43ª Vara Criminal, aqui do Estado do Rio de Janeiro, da capital do Estado do Rio de Janeiro. E é sempre bom dialogar sobre esses temas. Mais uma vez, agradecer a Fiocruz, é uma honra estar aqui, nesse espaço de resistência, e em especial capitaneado por você, Paulo, que é, para mim, assim, talvez o símbolo de resistência política, de resistência pessoal, talvez mais impactante na minha formação nos últimos anos. Obrigado.